Olá! O tema de hoje no Profissão Gestor é boas práticas para admissão de pessoal com destaque na pandemia. Para que os serviços públicos, como educação, saúde, cheguem até a população, a gestão precisa de pessoas, aqueles que atuam em nome da administração pública, que são chamados de servidores públicos. Com a pandemia, o trabalho desses profissionais se torna ainda mais urgente e importante. Isso aumenta a responsabilidade do gestor na admissão de pessoal. De um lado, as políticas de combate à Covid-19 podem demandar novas admissões, por exemplo, mais profissionais da saúde, especialistas na área da educação, economia, assistência social. De outro, temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, que estabelece limites para a despesa com o pessoal. Com o atual cenário de crise, foi instituída nova norma para o enfrentamento da pandemia, a Lei Complementar 173, de maio de 2020, que estabelece diversas restrições, inclusive para a admissão de pessoal, até 31 de dezembro de 2021. Essa lei, via de regra, pretende frear o aumento da despesa com o pessoal no período e estabelece condições para a admissão de servidores públicos. Olha só, a Constituição Federal prevê a admissão de pessoal mediante o preenchimento dos cargos da administração pública com vínculos efetivo, comissionado, temporário. Como a lei da pandemia, a Lei 173, impacta na admissão de pessoal? Vamos conferir? Servidores efetivos. São servidores que exercem atividades permanentes na administração pública e admitidos por meio de concurso público. Com o enfrentamento da Covid-19, os municípios e o Estado estão proibidos de realizar concurso público e de admitir servidor efetivo até o final de 2021, com exceção nos casos de reposição decorrente de vacância de cargos efetivos ou vitalícios. E não esqueça, a realização de concurso público e posse de servidores no período da pandemia deve observar as exigências sanitárias locais e as orientações da Organização Mundial de Saúde para não comprometer as medidas de combate ao coronavírus. Agora vamos acompanhar os requisitos para admissão de servidores comissionados. Os cargos em comissão existem para funções de chefia, direção ou assessoramento de equipes de trabalho na gestão pública. Neste caso, o gestor tem grande responsabilidade da livre escolha desses profissionais. Por isso, deve optar sempre pelo mais qualificado, visando atendimento aos princípios da eficiência e da impessoalidade. Para nomear servidores comissionados, é imprescindível a existência de lei local, que institui os cargos com especificação de requisitos, qualificação, atribuições, quantitativos e valor da remuneração. Com a nova lei, o gestor não pode admitir novos servidores comissionados até 31 de dezembro de 2021. Será que o gestor pode repor o diretor de finanças ou chefe de recursos humanos na pandemia? A resposta é sim. A lei prevê a reposição de cargos de chefia, direção, assessoramento, desde que não acarrete aumento de despesa. Outra forma de ingresso em cargo público é mediante a contratação de pessoal por tempo determinado. Os gestores precisam seguir critérios para garantir o interesse público. Deve haver lei local estabelecendo os casos de contratação para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, realizar procedimento simplificado de seleção de pessoal para garantir isonomia entre os interessados e oportunizar à administração pública o ingresso de profissionais qualificados. Formalizar o motivo e os demais atos de contratação, evidenciando a essencialidade, a necessidade extraordinária do novo contrato. Encerrar a vigência do contrato com o fim da pandemia. E quais são as principais irregularidades constatadas na gestão de admissão de pessoal? Preparamos uma lista com os erros mais frequentes. Descumprimento dos limites com o pessoal, não considerar os gastos com a contratação de pessoas físicas em substituição a servidores públicos no cômputo do limite de gastos com pessoal.
ausência de medidas para a recondução da despesa com pessoal, desproporcionalidade no quantitativo de servidores efetivos, comissionados e contratados, desproporcionalidade entre a estrutura organizacional e a quantidade de cargos em comissão, legislação que institui cargos em comissão e não especifica requisitos de qualificação e atribuição dos cargos, admissões de pessoal para áreas não essenciais em período impeditivo no final do mandato, admissões sem observar o grau de parentesco, nepotismo, admissão para cargos não acumuláveis, contratação de servidores temporários, comissionados ou de contratação de pessoa física ou jurídica para realizar atividades finalísticas e permanentes do órgão. Legislação específica autorizando a contratação de temporários de forma genérica. Ausência de processo seletivo simplificado para a contratação de temporários. Renovações dos contratos temporários sucessivamente, burla ao concurso público. Manutenção de contratos temporários ao invés de convocar aprovados em concurso vigente. Dossiês funcionais sem a devida documentação relativa à admissão dos servidores, por exemplo, declaração de não acumulação de cargos, termo de posse ou contratos, comprovantes de escolaridade, documentação de exercício, documentos pessoais. Ausência do envio dos documentos e dos dados relativos à admissão de pessoal ao Tribunal de Contas, por meio do SICAP-AP. Uma gestão eficiente de pessoal garante qualidade na prestação de serviços aos cidadãos e o devido cumprimento aos limites da despesa com pessoal. E neste momento desafiador, o profissionalismo do gestor faz toda a diferença. No hot site do Profissão Gestor, você confere mais informações e outros temas. www.tce.to.gov.br/Profissão Gestor. Siga o Tribunal de Contas nas redes sociais, #Profissão Gestor, orientar para melhorar.